Vivo sempre aparece e tô de volta no vídeo de hoje para falar sobre jogos de herança. Bom, gente, não vou ficar aqui me justificando, nem falando por que a gente sumiu, mas só dando um parecer, basicamente, é porque nosso ritmo de leitura não tá tão bom assim nesses últimos tempos, tanto o meu quanto da Raquel. Por quê? Vida, gente, trabalho, coisas pra fazer, isso tudo acaba impactando um pouco aí também nosso ritmo de leitura, e esse meio de ano tá sendo um tanto quanto confuso. Quem acompanha lá no Instagram já viu a gente comentando sobre isso, mas acho legal a gente falar por aqui também. Enfim, quando a gente dá essas sumidas, geralmente é por isso, né? O nosso conteúdo aqui se resume muito em trazer resenhas pra vocês. Então, enquanto a gente não lê, a gente acaba não conseguindo produzir conteúdo. A gente até tenta diversificar com algumas tags, algumas coisas, mas o intuito desse canal é realmente instigar a leitura através de dicas que a gente traz por aqui, e a gente dá essas dicas quando a gente lê e fala a nossa opinião. Mas então, sem mais delongas, eu voltei a ler, tenho alguns vídeos já para gravar para vocês, e hoje eu vim trazer sobre Jogos de Herança. Jogos de Herança foi um livro que eu recebi no Turista Literário, e clubes de assinatura, gente, são um universo muito legal, mas ao mesmo tempo desesperadores, porque os livros acumulam muito rápido. Então, o turista, o Intrínsecos eu já nem falo mais, porque desses livros que estão aqui eu devo ter lido, sei lá, 3 ou 4 só. Então, realmente estou totalmente atrasada. Mas o Turista eu tinha conseguido atualizar ali no começo do ano, mas aí já deu tudo errado, já tem um tanto de coisa acumulada aqui para ler. Enfim, eu recebi esse livro aqui no Turista Literário e ele já me interessou logo de cara pela sinopse, pela proposta do livro, então resolvi ler, né? Um livro jovem geralmente tem uma leitura mais fácil, podia ser uma forma aí de voltar ao meu ritmo de leitura, e realmente foi. Aqui a gente vai acompanhar a Avery Grams, que é uma menina ali, uma jovem que perdeu a mãe recentemente, e depois de perder a mãe, o pai dela meio que não deu muita ideia para ela, ele já não dava antes, não deu muita ideia pelo fato dela ter perdido a mãe, e ela vai morar com a meia-irmã. A meia-irmã passa a ser a sua guardiã legal, porque a Avery ainda é menor de idade. Meia-irmã porque elas são filhas do mesmo pai, mas elas tinham mães diferentes. Só que ali, assim, apesar da Avery amar a irmã dela e tal, a irmã dela também tem um relacionamento com um cara chamado Drake, e esse cara é um babaca, e é um relacionamento extremamente abusivo. Apesar de todos os esforços da Avery até tentar ajudar a irmã a sair dessa situação e tal, não é tão fácil assim, e ela não gosta muito nem de ficar em casa, então às vezes a casa dela é na verdade seu carro. E sim, gente, lá nos Estados Unidos as pessoas começam a dirigir com 16 anos de idade, e é muito mais fácil de você conseguir um carro do que aqui no Brasil, então é uma realidade um pouco distante da nossa, mas pode acontecer. E a Avery, ela desde pequena, a mãe dela incentivou que ela fizesse alguns jogos mentais, algumas coisas, elas faziam uma com a outra, e a Avery então sempre teve esse gosto e essa facilidade mais voltada para a lógica, para matemática, até mesmo para os estudos. Ela é uma menina que teria um potencial gigante para ser brilhante, só que ela sabe exatamente o que ela tem que fazer na escola para não ser detectada. Ela tem seu futuro muito bem traçado, que faculdade ela quer fazer, onde ela quer ir. Ela faz o esforço mínimo para conseguir aquilo, porque ela quer passar pelo ensino médio e por outras coisas ali na vida praticamente como um fantasma. Ela não quer ser notada. Então ela faz o esforço que ela precisa na escola, ela faz o esforço que ela precisa no trabalho, só para realmente a vida dela acontecer e ela poder seguir aí pro futuro, que é a faculdade que ela quer fazer e tudo mais. E aí, essa situação ali acaba mudando um pouco quando eles anunciam no rádio ali da escola, né, naqueles, tipo, anúncios da escola que todo mundo escuta, que a Avery estava sendo chamada na diretoria. E ela não entende o porquê daquilo, não faz sentido nenhum, ela nunca se mete em nenhum tipo de confusão, ela realmente quer passar despercebida a todo momento, e ela vai sem entender muito bem, ela chega lá. Tem um cara desconhecido, um cara que tá de terno ali, enfim, quem é esse cara? A sua irmã tá ali e o diretor da escola. E aí esse menino, na verdade, ele se apresenta, eu tô colando o nome aqui porque eu esqueço o nome dos personagens e às vezes eu invento,
Mas ele se apresenta como Grayson Hathwood, assim, né? Hathorne, que é o nome da família. Ele se apresenta então como Grayson Hathorne e fala assim: olha, a gente tá te procurando há um tempão, a gente precisa de você para a leitura do testamento do meu avô, Tobias Hathorne, que ele pediu, né, solicitou sua presença, e sem você a gente não pode ler esse testamento. E ela fala assim: gente, quem é essa galera? Ela, tipo, quem é essa galera? E aí a irmã dela explica, né, que há algum tempo ela vem recebendo algumas cartas em casa, mas que ela achou que era algum tipo de golpe, ela não deu nenhuma ideia para aquilo, até porque nenhuma das duas nunca nem escutou falar nesse nome. Mas elas vão pro Texas, na verdade, né? Então elas vão pro Texas, que é onde esse cara morava. E elas vão de primeira classe, tudo pago pelos Hathorne, não sei o que, rarará. E, claro, fizeram trabalho de casa enquanto elas estavam indo e foram pesquisar quem diabos é esse cara que deixou algum tipo de herança pra Avery, né? Porque ela precisa estar lá pro testamento. E elas descobrem que ele é um dos maiores bilionários do mundo ali dos Estados Unidos, que tem uma mansão no Texas, é dono do mil e uma coisas por aí. E tudo começa a ficar cada vez mais confuso do porquê realmente que essa menina foi parar no testamento desse cara. Eu nunca vi esse velho na minha vida. E ela chega então na mansão. A mansão do Hathorne é uma mansão suntuosa, gigantesca, mas não muito convencional. Então ele aqui fala no livro que a cada ano é construída uma ala nova dentro da mansão e que essa construção não segue ali uns padrões muito normais de disposição de cômodos e tal, enfim, coisas esquisitas, né? Tudo para somar nessa história estranha aí que a Avery tá passando. E aí, então, ela já chega, aí assim que ela chega na mansão, ela já conhece os outros netos, além desse Grayson, que foi de fato lá chamar ela, são mais 3 netos, então são 4 netos no total. Além disso, ela também já conhece a mãe desses meninos, que é filha desse velho que morreu, e tem a irmã dessa mulher, que também é filha do velho, né, no caso, tia dos meninos, o marido dessa mulher, e ali alguns serviçais da casa que vão estar presentes também na leitura desse testamento. E aí então junta todo mundo ali na salinha e de fato lê o testamento, fala o que fica com quem, o que o cara desejou, e no fim de tudo eles leem e falam que tirando algumas mesadas, algumas coisas que eles deixou pontualmente para cada um da família, o dinheiro, todas as propriedades, tudo do cara, né, toda a sua fortuna fica pra Avery. E aí fica todo mundo que assim, quem é essa ser? Quem é Avery? Então, ele só deixa uma condição, o Tobias, né, o velho aí que morreu, ele só deixa uma condição de que a Avery agora, a mansão é dela, e ela tem que morar ali por pelo menos 1 ano para que todo o seu patrimônio, tudo que era desse cara, desse bilionário, passe a ser dela. E claro que ninguém entende nada, né? Fica todo mundo assim, por que, querida, né? Claro, fica todo mundo indignado e meio puto da vida, porque são bilhões de dólares. Então, a partir do momento dessa notícia, a vida da Avery vira como um todo, né? Ela passa a ter ameaças rodeando ela, todo mundo quer saber da vida dela. Claro que essa notícia vai vazar ali em algum momento para além da mansão, então a imprensa vai ficar sabendo. Todo mundo quer saber quem que é essa menina, como que ela conseguiu isso, que tipo de golpe que ela deu, ou por que disso tudo. E a própria família tá muito interessada nisso, né? Então ela passa a ter até um alvo nas costas, de certa forma. E no fim do testamento também o velho deixou uma carta para cada um ali, ou explicando, ou despedindo, enfim, cada um lê a sua carta. A carta da Avery não é muito reveladora, mas ao longo da história a gente descobre que a carta dos meninos é o início de um enigma. Não só a Avery com a sua mãe tinha esse costume de fazer esses jogos mentais, mas o Tobias aí, o Hathorne, ele era viciado nisso e ele treinou seus netos para isso. Então todo ano tinha uma espécie de uma caçada do tesouro ali na mansão, que os meninos tinham que desvendar os mais diversos enigmas, desde charadas escritas até símbolos e coisas assim. E sempre foi uma competição entre os irmãos. E é através de seguir aí essas pistas, essas coisas que esse cara deixou tanto para Avery quanto para esses 4 meninos ali, né? Esses 4 caras, são jovens também, né? A faixa etária ali, tem um que é um pouco mais velho, mas a maioria mais jovem,
que ele deixa pra eles, realmente eles acham que desvendando esses mistérios, eles vão conseguir entender o porquê disso tudo. E assim, gente, eu gostei bastante desse livro e eu já vou começar dando um aviso pra vocês que eu não sabia e que eu acho importante as pessoas que vão começar a ler um livro saber que tem uma continuação na história, tá? Então você não vai achando que é um livro único igual eu, porque eu achei que eu ia ler, ia tudo acontecer e enfim, e aí eu cheguei no final e fiquei, como assim, né? Tá faltando coisa. Então eu já fui atrás de saber se tinha continuação, eu já fui pensando o seguinte, se não tivesse continuação, não é um livro bom, porque deixa muita coisa em aberto. Se tiver continuação, é um livro ótimo. Tem continuação, já está inclusive em pré-venda lá nos Estados Unidos, então seguimos com um livro ótimo. Então já fica o aviso aqui para vocês. E eu, sem saber, já me entrei em mais uma série, mas vou falar isso aí mais pro final, assim, falar um pouco mais disso. Enfim, vamos lá, a história em si. Eu, Isabela, leio muitas coisas, né? Gosto de romances policiais, de suspense. Agatha Christie tá aqui, não me deixe mentir, né? Já li mais de 20 livros da Agatha Christie, leio muito desse gênero e tal. Então, gente, a gente começa a ler esse tipo de história, principalmente uma história mais jovem, que geralmente é uma coisa um pouco mais fácil de descobrir, quando você já é uma pessoa mais velha igual eu e tá lendo um livro jovem, que você começa a prestar atenção em alguns detalhes. Então tem coisas que você já fica atento, daquela pessoa que parece que não se importa, é claro que ela vai ter alguma coisa a ver, ou então o contrário, né? Aquela pessoa que parece muito pé da vida, que parece tipo vilão e que na verdade não vai ser, vai ter uma história por trás. São coisas que geralmente acontecem, você já vai ficando pronto e cada coisa que vai acontecendo na história, você vai tomando mais cuidado, você vai tentando fazer notas mentais e tal. E pra mim, uma história de mistério agora, né, depois de eu já ser uma leitora experiente nesse gênero, ela funciona quando o autor faz essas coisas propositalmente e ele consegue te envolver ali na trama, te fazendo pensar tudo isso, mas que ainda traz coisas que de certa forma você deixa de lado em algum momento. Não necessariamente aquele plot twist, uau, nossa, nunca esperava isso na vida. Mas uma coisa que, tipo, você tá lendo e tal, você pensa naquilo, não necessariamente certinho como vai acontecer, ou você pensa naquele personagem de certa forma, mas ele fica aí num limbo em algum momento e depois ele volta e você fala assim, nossa, essa pessoa realmente. Então, aqui, a Jennifer consegue fazer isso, tá? Ela traz algumas coisas aí, você já vai sabendo mais ou menos para onde vai se direcionar, mas no final ela coloca umas pinceladas de realmente você tinha esquecido de eu ter citado essa pessoa em algum momento e essa pessoa volta de certa forma. Então foi uma das coisas que eu achei mais interessante, além de sim, gente, os enigmas são muito bem construídos, são inteligentes, são bem feitos, tem sentido, então isso também faz toda a diferença, né? Você trazer enigmas que realmente são enigmáticos e que fazem sentido e que são bem solucionados. Tem um romancezinho, né, um tiriri ali, mas não é o principal do livro. Tem um de leve ali no fundo, não atrapalha, não é nada que vai fazer, nossa, uau. E tem uma história, tem algumas histórias aqui em paralelo que vão enriquecendo mais a leitura. Pra quem leu, inclusive tem aqui atrás no livro, pra quem leu não, pra quem assistiu, e tem aqui atrás no livro, eu comentei no Instagram quando eu mostrei, que é o Entre Facas e Segredos, que foi um filme que fez um grande sucesso, que tem um elenco até de grande renome aí, que faz parte desse filme. Se você gostou do filme, tem grandes chances de você gostar desse livro, porque a premissa é muito, muito parecida. No filme a gente tem, então, um cara mais velho que morre, e só que a morte dele é muito suspeita, e por ele deixar uma herança muito grande, eles passam a investigar quem da família poderia ter matado esse cara. Nesse caso aqui, a morte do cara não é do velho lá, não é contestada em momento algum. Ele realmente morre de causas naturais e acabou.
A questão é a partir do testamento e por que a Avery foi inserida aí nessa família e nesses mistérios. E aí a gente vai descobrir tudo que envolve essa família, porque eu não sei vocês, mas coisa de rico, assim, geralmente tem uns mistérios na família, uns trem meio obscuro, e aqui não é diferente. Além de você entrar num universo de pessoas ricas, que pra mim é uma coisa de louco, assim, parece até fantasia de tanto dinheiro que as pessoas desses livros têm. Eu acho que um grande exemplo que eu já falei aqui é o Asiáticos Podres de Ricos, que eu já li, e que é um nível de riqueza, assim, que eu não consigo nem imaginar. Aqui é um pouco nesse estilo também, que mostra, assim, no pano de fundo, não é nada muito principal na história, mas tem esse pano de fundo que também é interessante. Então eu acho que é isso que eu tinha pra falar com vocês. Eu gostei bastante de Jogos da Herança, fica aqui minha dica. Não acho que seja assim, nossa, é um livro jovem, então só funciona para jovens. Não, eu acho que se você gosta de mistério, é um livro leve que vai te envolver e que vale a pena você dar uma lida, nem que seja para esparecer aí por um tempo. Igual eu falei, não tem uma grande reviravolta, um tipo, uau, nunca imaginei isso na minha vida, o que não quer dizer que não seja um livro de suspense e de mistério legal e que vale a pena de ler. Então fica aqui minha dica para vocês. Como eu disse, mais uma série que eu iniciei e depois que eu descobri que é uma série, eu fui atrás dos livros que eu já li esse ano e sem querer, meio querendo talvez, eu já comecei 5 novas séries esse ano. Ô Senhor amado, eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado eu fiz um vídeo por aqui de acompanhamento de todas as séries que eu tinha em andamento, e depois dessa contastação de perceber que eu comecei várias séries novas nesse ano, eu resolvi terminar algumas também, entendeu? Porque a gente tem que fazer isso na vida. Então eu tenho alguns livros aqui já. Então, por exemplo, dos Jogos Vorazes, da Bruxa Carta, enfim, tem um outro que eu já tô lendo para tentar terminar algumas séries também, e não só iniciar séries. Então, em breve trarei também um update, né, umas novidades aí sobre as séries que eu ando lendo. Espero terminar várias ao longo desse ano ainda. Em breve também traremos aqui a famigerada, a famosa tag dos 50%, para vocês saberem como que foi aí nosso primeiro semestre de leitura, e esperamos voltar com a nossa frequência normal de 2 vídeos por dia por aqui. Eu espero vocês no próximo e tchau, tchau!